E aí pessoal, bem-vindos à Antinomia. Esse vai ser o primeiro vídeo do novo sistema que nós estamos fazendo. E nós vamos nesse vídeo abordar a Revolução Francesa. Nós vamos falar sobre que a Revolução Francesa desencadeasse no século XVIII. O primeiro tópico que nós vamos falar, que foi o grande culpado pelo início da Revolução Francesa, foi a crise econômica. E ela pode ser dividida em dois fatores, e os dois envolvem guerras. O primeiro fator foi durante o reinado do Luís XIV, que ele tinha perdido uma guerra para a Inglaterra, que é a Guerra dos 7 Anos. E isso acabou fazendo com que a França entrasse numa crise econômica, que não tivesse dinheiro nos cofres públicos. O segundo foi durante o reinado do filho dele, o Luís XVI, que ele investiu 2 milhões de liras na independência dos Estados Unidos, que na época ele era uma colônia inglesa, e isso serviu como uma forma de troco pela derrota que o pai dele tinha sofrido. E esses 2 milhões de liras dava para alimentar 7 milhões de franceses durante um ano. O segundo tópico é o surgimento do Iluminismo. O que seria o Iluminismo? O Iluminismo, ele é baseado o Iluminismo francês, ele é baseado principalmente em 3 fatores, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E ele define também que o homem não deve confiar em ensinamentos de outro homem, e sim pensar por si mesmo, experimentar por si mesmo, ou seja, isso ia contra o sistema monárquico e contra o ensinamento religioso da época. Uma coisa também que afetava muito era o fato de que o rei não possuía um herdeiro. O rei Luís XVI, ele teve um casamento arranjado com a princesa Maria Antonieta da Áustria, e esse casamento ele não foi consumado por problemas pessoais do rei. Na época ele tinha um problema que era a fimose, que nesse caso criava problemas de ereção. Ele não conseguia, ele sentia muita dor para ter ereção, então ele se tornava uma pessoa um tanto quanto impotente. Ele casou, não teve herdeiros, e naquela época a função da rainha era trazer herdeiros, principalmente que fossem herdeiros homens. E o povo, além de ter um rei que ele era considerado um rei fraco, que criavam muitas piadas dizendo que ele era um rei impotente também. A fome. A fome foi um dos grandes motivos pelo qual a Revolução Francesa ela ganhou corpo. Por quê? Naquela época, as pestes não devastavam mais como na Idade Média. Então, a população da França no século XVIII, ela saiu de 20 milhões para 26 milhões de habitantes. E naquela época também não existia televisão, então os bichinhos gostavam de procriar, né? Sabe? E não tinha Netflix, não tinha... O que mais que tem pra dizer que tira o tempo da gente? Facebook, não tinha internet também. Então os bichinhos se procriavam bastante. A França ela passava por uma crise econômica, o povo não tinha comida e a corte francesa ela desperdiçava muito dinheiro, principalmente em jantares altíssimos, muito caros e coisas supérfluas. Um cara que ele criticou muito isso é Maximilien Robespierre. Ele foi uma das figuras centrais na Revolução Francesa, porque ele acabou sendo conhecido mais pra frente como o Incorruptível. O nosso cachorro aqui também quer falar um pouco da Revolução Francesa. Os gastos da corte. Os gastos da corte. Maximilien Robespierre, que é uma figura central na Revolução Francesa mais pra frente, ele foi um dos primeiros a criticar os gastos da corte, porque o povo passava fome e a corte gastava muito dinheiro. O Maximilien ele também se tornou uma das figuras centrais na Revolução Francesa, pois depois ele vai ter um papel fundamental como representante do povo, que ele vai ser chamado também como o Incorruptível. O rei Luís, percebendo que os cofres franceses estavam muito baixos, ele resolveu fazer
algumas medidas por conta própria. E essa medida principal foi que ele começou a criar impostos. O problema que apenas os pobres eram taxados e os burgueses. A corte não sofria essas sanções. O cara não acertava nenhuma dentro, parecia o Tommen do Game of Thrones. Sério, é bem parecido com o Tommen mesmo. O cara era manipulado, o cara não tinha pulso firme e só fazia bosta. Em 1788, a França sofreu um dos maiores invernos do século XVIII. Isso acabou com as plantações. Acabando as plantações, acabava a farinha. Acabando a farinha, acabava com o pão. E o pão era o sustento da população. Não tendo sustento da população, o povo ficou loucão da cabeça. Com tanta merda, com tanto problema no reino, o rei Luís XVI se obrigou a convocar os Estados Gerais. O que os Estados Gerais eram? Eram os deputados que representavam as 3 camadas sociais da França, que era a monarquia, a burguesia e o povo. Todos eles eram representados pela mesma quantidade de deputados. Porém, a quantidade da monarquia e da burguesia representava 3% da população. E já o povo era representado por 97%. Então, digamos que não era considerado justo a divisão dos papéis dos deputados, e normalmente as decisões sempre saíam em favor da burguesia, da monarquia, sempre contra o povo. E com o surgimento do iluminismo, as ideias de igualdade entre todas as pessoas começou a ficar mais forte. Com isso, o rei Luís XVI ele acabou abolindo essa assembleia, assim dá para chamar, Assembleia dos Estados Gerais, e deixou de lado o terceiro estado, que era o povo. Os deputados que foram excluídos dos Estados Gerais, eles acabaram se reunindo e acabaram proclamando o poder para eles. Com isso, eles acabaram desenvolvendo a Assembleia Nacional, que, ao ver deles, era o verdadeiro representante dos direitos do povo. Com tudo isso acontecendo, o rei Luís XVI ele acabou pegando a sua guarda e cercou Paris com 30.000 soldados. Aí o povo se agitou e formou uma nova guarda nacional, que invadiram o arsenal de Paris e pegaram 28.000 mosquetes. A única coisa que faltava para eles era a pólvora, que estava na prisão da Bastilha. Então, o povo necessitando de pólvora, a única que podia ter o que eles precisavam era a prisão de Bastilha, onde os guardas montaram uma defesa. No final, o povo conseguiu dominar a prisão com facas e lanças e, por fim, o comandante foi preso. Ele foi arrastado, foi chutado, ele foi cuspido. Só coisa boa aconteceu com o cara. E, por fim, ele foi degolado. E o que eles fizeram com a cabeça do cara? O que qualquer pessoa normal faria, né? Pegaram, botaram numa lança e desfilaram pela cidade. Pensa, tu na tua casa assim, daqui a pouco tu olha assim, tu morando assim no 3º andar assim. Aí tu passando, tu olha pra fora, tu vê a cabeça de um cara assim, aí tu olha pra baixo assim, tá numa lança. Normal de acontecer, né? Um dos principais pontos que a Revolução Francesa trouxe foi o surgimento da Declaração do Direito do Homem. Essa declaração, ela foi desenvolvida para dizer que todos os homens, eles tinham direitos iguais, e ela era regida pelo princípio da igualdade, liberdade e fraternidade. Então, esse é o nosso vídeo sobre o que serviu para que ocorresse a Revolução Francesa. Se liga que vai ter mais vídeos e até a próxima então.